E aí? Então, agora, né, se tu tá vendo esse vídeo, tu tá vendo o segundo vídeo aí desse tipo de série aí que eu tô fazendo para falar um pouco desses conceitos básicos aí do Vim, tá? No primeiro vídeo eu falei aí sobre alguns conceitos, como por exemplo o H, o J, K e L aqui, que são essas teclas de navegação, tá? Se tu ainda não está confortável com isso, talvez pratica um pouquinho mais aí com essas teclas de navegação, tá? Para ficar bem confortável com isso. Falei sobre o I aí para entrar no modo de inserção, tá? Falei sobre o U para desfazer, o DD para apagar uma linha e o U para voltar. Falei sobre o modo visual, que tu pode estar selecionando as coisas aí. Falei também sobre o modo visual em linha, tá? Então, volta aí no primeiro vídeo para tá vendo isso daí se tu não viu ainda. Nesse vídeo eu vou falar sobre algumas otimizações que tu pode fazer aí para tá mexendo um pouquinho melhor aí, outras opções de modo de inserção e tudo mais. Então, a primeira coisa que eu quero falar para ti é como que tu faria para colocar uma linha acima aqui entre essa do set the runtime path e esse set RTP. Como que tu faria para estar escrevendo numa linha entre essas duas? Provavelmente tu faria o seguinte: tu entraria no modo de inserção, daria um enter aqui para criar aquela linha, aquele espaço, ia dar um ESC para sair, ia dar um K para subir aqui para essa linha, ia dar um I de novo e ia escrever linha acima, tá? Porém, né, tem um jeito muito mais fácil de fazer isso daí, tá, do que esse jeito aí com esse monte de tecla. Tu poderia somente vir aqui nessa linha do set the runtime path e apertar a tecla O, que então o que a tecla O faz? Ela vai quebrar uma linha e te colocar já no modo de inserção aí para estar digitando, certo? Então, se eu quisesse fazer isso não para a linha de baixo, né, quebrar uma linha e entrar no modo de inserção na linha de baixo, eu poderia vir nessa linha aqui e colocar O maiúsculo. Se eu fizer o O maiúsculo, ele quebra uma linha e me coloca na linha de cima no modo de inserção aqui para eu estar digitando, certo? Outra coisa também, né, nessa mesma linha do O maiúsculo aí é, por exemplo, se eu copio essa linha aqui, File Type, e quero colar aqui. Se eu colar aqui, ele vai colocar embaixo aí dessa linha do set the runtime path, ó. Ele colocou ali file type off embaixo dessa linha. Porém, se eu quisesse colocar em cima, eu ia ter que dar um K e daí dar um P. Não preciso fazer isso. Posso fazer na mesma lógica aí do O maiúsculo e botar um P maiúsculo aí, que ele vai estar colando o que tu tiver no teu registro na parte de cima. Como é que tu olha o teu registro aí? 2 pontos reg. 2 pontos reg, então tu pode ver aí que meu registro tem diversas coisas, certo? Posso estar falando num vídeo aí futuramente sobre essa questão do registro aí mais especificadamente, tá? Outras opções, então. Quando tu entra no modo de inserção, se tu tiver, por exemplo, na letra O aqui e entrar com o I, ele vai te colocar no modo de inserção na letra atrás do caractere que tu tá. Então eu vou escrever antes do O. Se eu escrever aqui, vocês podem ver que eu escrevo antes do O. Tá? Se eu quisesse entrar aqui no modo de inserção e escrever, tá, depois desse F, por exemplo, eu poderia utilizar a letra A. Tá? Se eu utilizo a letra A, eu posso digitar depois do caractere que eu estou. Outros jeitos de entrar no modo de inserção, fora o O maiúsculo e o I, e o A, né, seria o A maiúsculo, que eu vou entrar no modo de inserção no final da linha, então eu vou entrar lá no required e posso estar digitando, ou o I maiúsculo, que tu já deve imaginar, vai entrar no modo de inserção no início da linha, certo? Então eu consigo entrar aqui no modo de inserção no início da linha ou com o A maiúsculo no final da linha, certo? O que mais eu posso falar para vocês? Como é que eu procuro uma palavra dentro de um documento? Com a barra. Então tu tá aqui no modo normal, tá? Que tu tá navegando. Quero buscar uma palavra. Barra. E pode escrever uma palavra aí. Acho que eu tenho LaTeX, talvez. Não tenho LaTeX. Tenho TextClear, eu sei que tenho, porque eu tenho o meu
script aqui, ó. Se eu der um text clear e der um enter, vocês podem ver que tem duas aparições aí da palavra, tá? Então eu posso apertar N e ele vai passar para a próxima aparição dessa palavra, pensando do início ao final do documento. Se eu quiser ir para cima, né, ou na direção contrária, né, buscando os outros resultados, eu posso apertar o N maiúsculo, tá? Se eu vou procurar aqui uma coisa que tenha mais aparições, por exemplo, o set, né, que é um comando aí bem comum no Vim, e eu posso apertar N então para ir passando essas aparições. Se eu quiser ir para a direção contrária, N maiúsculo, agora eu estou indo para cima ali. Se eu quisesse já buscar, né, da onde eu estou para cima, em vez da barra eu poderia usar o ponto de interrogação e buscar set, aí ele já me busca aí para cima, né, nessa direção. Se eu apertar o N maiúsculo, vai ir para a direção contrária, certo? Outra coisa bem legal, tá, que eu saí aqui do documento, se vocês não lembram, é que e ponto de exclamação para sair descartando as alterações, né? Vou voltar aqui no meu documento. Se eu estou, por exemplo, em alguma palavra, vamos usar o set de novo como exemplo, e eu quiser buscar no documento a próxima aparição dessa palavra que eu estou com o cursor em cima, tá? Como que eu faço? Eu posso utilizar o asterisco. Se eu botar asterisco agora, o Vim vai me colocar na próxima aparição, o cursor na próxima aparição dessa palavra. Então, asterisco, né? E eu posso ir digitando asterisco aí, e ele vai estar achando a próxima aparição dessa palavra. Então, isso aí é bem legal, tá? Vamos subir aqui de volta. E acho que seria mais ou menos isso assim, que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo agora. Só uma dica, assim, como tu vai estar utilizando o Vim, né? Provavelmente tu vai estar utilizando aqui dentro de um terminal. Recomendo que tu busque aí saber sobre esquema de cores, né? Para estar utilizando um esquema de cores que tu goste aí, que seja confortável aos teus olhos, para tu não estar também te cansando aí utilizando algo que não seja muito do teu gosto aí, do teu agrado dentro do teu terminal. Então recomendo tu gastar um tempo aí buscando um esquema de cores que te agrade aos olhos, e também recomendo que tu veja o meu vídeo sobre esse arquivo aqui que eu tô, o VimRC, que tem diversas configurações aí que tu pode estar colocando no teu Vim aí como opções para estar melhorando o teu fluxo de trabalho, certo? Então espero que tu goste aí desse vídeo, que tu aproveite alguma coisa, tenha adquirido algum conhecimento em relação a esses pontos que eu apresentei hoje, e fica ligado aí para os próximos vídeos. E também, né, se inscreve no canal se não for inscrito, pode deixar um comentário aí com a tua experiência se tu quiser, e a gente se vê no próximo vídeo. Então até a próxima.